Maravilha! 56ª Semana Vocacional, Despertar Vocacional, jovens iniciam caminhada formativa para o sacerdócio. Nós recebemos hoje os seminaristas Cauã Paladino e Tiago Loski, né? Que vivem a etapa aí do propedêutico. O que é o propedêutico, Pablo? Primeira etapa da formação no Seminário Santo Afonso, tá? Eles vão partilhar conosco como é viver esse tempo de discernimento, de formação, de amadurecimento vocacional. Eu começo aqui já com o... Gente, vocês dois fiquem à vontade, mas o Cauã vai se apresentar primeiro, depois o Tiago. Vamos lá, boa tarde, meu irmão, meu amigo Bem-vindo, Pablo. Muito obrigado. Alegria. Vamos lá então, povo. Me chamo Cauã, possuo 18 anos, sou natural da cidade de Itatiba, em São Paulo, e estou vivendo o meu primeiro ano de seminário, né? Como disse pelo meu amigo Paulo, a etapa do propedêutico, desde janeiro desse ano, já nessa caminhada rumo ao sacerdócio. Coisa boa. Quantos aninhos, meu querido? 18. 18 anos, Cauã. Novinho, né? Rapaz, completei 18 e já entrei pro seminário já. Que legal, bem-vindo. E você, Thiago? Tudo bem, Pablo? Tudo bem, boa tarde. Viu? Boa Obrigado. tarde. Boa tarde também a todos que estão acompanhando com a gente. Eu me chamo Tiago Loski, eu tenho 20 anos, já completei esse ano. A gente vai comemorar o aniversário do Cauã esse ano lá em casa. O meu já foi. Já foi, né? já Então, Cauã tá novo também. Então, como o Pablo mesmo disse, é o primeiro ano, né? Então, todos nós somos mais novos, realmente, né? Eu tenho 20 anos, eu sou natural da cidade de Jundiaí, em São Paulo, e fica localizado próximo de um santuário redentorista, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, né? Então, um santuário que esses dias estava comemorando, né, até a festa do padroeiro, né, o Bom Jesus de Pirapora, né? Então, pertinho de Jundiaí, né, e de lá vim pra cá. E tenho a oportunidade de hoje estar partilhando um pouco junto com o Cauã, com o Pablo, um pouco sobre a vivência vocacional do propedêutico, viu? Muito prazer. O prazer é nosso, uma alegria receber vocês aqui, tá? Cauã, Thiago, olha, vamos começar já assim. O que motivou vocês a dar esse passo rumo ao seminário? Primeira pergunta. Segunda, como foi o processo de escuta e discernimento desse chamado? Eu vou perguntar pro Cauã o que motivou você a dar esse passo rumo ao sacerdócio, depois eu vou deixar a outra pro Thiago. Vamos sim, Perfeito. Né? Pode ser? Vamos lá. O que me motivou? Isso. Eu sempre, desde pequeno, sempre atuei na comunidade minha de origem, que é a comunidade Paróquia Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, na própria cidade de Itatiba mesmo, onde um pároco, hoje um padre diocesano, foi padre redentorista. E desde pequeno sempre atuei como coroinha, posteriormente como acólito, na base da música, tocando piano, órgão na comunidade, e também cantando. E desde pequeno também levado por minha avó e pela minha mãe a sempre as missas de domingo. Então eu sinto que foi plantada uma vocação quando eu vim no Santuário Nacional de Aparecida em Romaria em 2022, junto a uma Romaria diocesana, e após isso comecei o discernimento, e isso me motivou muito, até pelo incentivo familiar, a estar seguindo esse passo do sacerdócio e estar servindo Deus um pouquinho mais de perto através da Santa Amada Mãe Igreja. Legal, você já desde o berço então, já pela influência da sua avó, da família toda, né? Mas bonito. Ô Cauã, é muito especial. Quando você veio pra cá, você disse que foi numa romaria, mas assim, você consegue ser específico e falar qual foi o momento que mais que te tocou, que você falou, você parou e disse assim, cara, eu tô sentindo uma coisa diferente aqui. Com certeza, esse momento eu nunca esqueço desse momento, que foi no dia 1º de maio de 2022, Romaria da Diocese de Bragança Paulista, quando eu estava ali perto do coral dos Romeiros de Nossa Senhora, apoiado na grade, olhando para a imagem de Nossa Senhora e pedindo intercessões para a Nossa Santa Mãe, quando o padre Alberto Pascotto, missionário redentorista, passou cumprimentando o pessoal e simplesmente, ao me cumprimentar, ele nem me perguntou o meu nome, ele só perguntou, já pensou em ser padre? Legal. No dia, eu confesso, falei pra ele, não, eu quero casar, quero ter filhos, Deus não tem esses planos pra mim. Mas aquele dia foi plantada uma semente no meu coração, que depois foi passando os meses, e isso não saía da cabeça, até que eu falei, nossa, realmente, ele conseguiu plantar uma semente, e eu tô escutando algo diferente, um chamado diferente no coração. Acho que até pela caminhada, eu vou falar assim, né, da história de vida dele. Ele falando um dia pra mim que eu fiquei muito mexido, porque ele veio pra cá com 10 anos de idade. Gente... Muito novo. E uma vocação, a voz dele ecoa lá no santuário, né? Eu sempre falo, certeza. Né? É um homem muito de Deus, é gostoso ficar perto dele, ouvir o Padre Pascotto, né, gente? Os conselhos. Um cara, é uma pessoa, os conselhos, a gente fala com todo respeito assim,
porque é um sacerdote, um homem de Deus mesmo, mas, rapaz, parece que a gente está com um pai, com um vô conversando, sabe? Você conversa com ele, a gente fica à vontade da presença dele. Eu sempre gosto Isso de brincar. É bom demais. Eu brinco, né? Falo com os meninos lá em casa. O Padre Pascotto, ele sabe colocar as palavras certas na hora certa. Legal. E no lugar certo. Então, acaba tocando muito a gente isso. E acaba sabendo aconselhar a gente, principalmente eu, o Thiago, que começamos agora essa caminhada vocacional. Então, é sempre bom escutar os conselhos de quem já estava há mais tempo. O Cauã vai ter uma história linda de compadre Pascotto, hein? Desde já, né? Desde Muito já, legal. se Deus quiser. E você, meu querido? Thiago? Então, o meu chamado também, ele é um pouco diferente, mas desde o começo, desde que eu não era criança, eu já tinha essa vontade de querer ser padre. Eu já brincava de missa, eu morava num sítio, né? Então eu brincava de missa, eu brincava de fazer homilia, eu pegava um pedaço de pano, eu fazia de capa. Aí as pessoas que trabalhavam no sítio falavam assim, nossa, você é o Batman, Superman? Eu não, é padre mesmo, sabe? Isso com 10 anos, sabe? Desde muito pequeno, né? Então eu já tinha esse chamado, né? E como o Cauã mesmo disse também, já atuava na igreja, né? Desde cedo, desde quando eu era criança, já fui coroinha desde os 6 anos de idade, né? Então tudo isso vai ajudando no nosso discernimento vocacional. Então era um plano que meio que essa certeza de querer ser padre já tinha desde quando eu era criança. Só que com o passar do tempo, eu fui me perguntando uma outra coisa, né? Tá, eu quero ser padre, mas aonde eu vou ser padre, né? Que também é uma coisa muito importante, né? É igual quando, por exemplo, uma pessoa vai casar, né? Ah, eu quero casar, mas com quem você vai casar, né? Então também é uma coisa que a gente tem que fazer esse discernimento. Então, né, chegou uma idade mais madura, né, fazendo ensino médio, estava chegando a idade de fazer o acompanhamento vocacional na diocese, né, então comecei o acompanhamento vocacional na diocese no ano de 2022, né, no seminário diocesano, fiz o acompanhamento em 2022 e em 2024, só que eu não fui me identificando tanto, a caminhada lá estava ficando meio difícil para mim, não que como se fosse exigente, né, mas com o tempo, sabe, tava meio que cansando, e quando a gente ama de algo, a gente não sente esse cansaço, né? Então, eu vi e falei assim, a igreja tem tantos carismas, a igreja tem tantas congregações, né? Tantas vocações, né? Não vou me apegar só a um lugar, né? Então, eu lembrei que em 2021, antes mesmo de eu começar o acompanhamento na diocese, eu fui pro Santuário de Bom Jesus de Pirapora, lá em Pirapora do Bom Jesus, como eu tinha falado no começo. E lá é um santuário que os missionários redentoristas atuam, né? E lá eu também estava numa missa domingo cedo, eu não lembro qual foi o dia, mas eu sei que foi em dezembro, eu participei de uma missa umas 10 horas da manhã. Aí depois, saindo da missa, eu vi os missionários redentoristas, era época de pandemia, então a missa foi até fora da igreja, né? Aí eu saí lá da igreja, fui comprar um pastel, e aí veio um missionário redentorista atrás de mim, o atual, né, antes, né, o Frater Caio, que foi ordenado presbítero esse ano, né? Então agora, né, o padre Caio Oliveira, né, missionário redentorista, ele veio me chamar, ele veio até mim e falou assim, você não quer fazer uma experiência vocacional? Você não quer virar padre? Eu falei, eu quero, mas eu não sei se eu quero ser missionário. Eu falei, eu acho que não é a minha cara. Acho que eu não gosto, né? Eu não me vejo como missionário. Então, no começo teve essa resistência. Mas aí, depois desse acompanhamento, eu falei assim, não, acho que eu vou dar essa chance de conhecer. Então, em 2024, eu comecei a fazer os acompanhamentos vocacionais, né? Me abri para vir conhecer. Também conheci o Cauã, né? Que nós fizemos um encontro ano passado. E tivemos a graça de ingressar esse ano na congregação. E estamos conhecendo e se apaixonando cada vez mais pelo carisma. Legal, que legal. Para vocês, assim, o que significa, gente, esse tempo de propedêutico? Essa etapa desse processo de início, esse primeiro passo, acho que a gente pode dizer assim, né? E para vocês, assim, particularmente, quais são os principais aprendizados que vocês já têm colhido por esse tempo até agora, até hoje? Olha, essa etapa do propedêutico tem um nome muito difícil de se pronunciar. Isso realmente. É uma enrolada. É um nome muito difícil, mas ela é uma etapa muito essencial na nossa formação. Porque ela é a etapa, querendo ou não, de abertura, de começo. Então é a decisão, né? Isso, a decisão de ingressar no seminário e o primeiro contato que você tem com no nosso caso, né, uma congregação religiosa, uma congregação e com padres aqui. Porque, igual o Thiago fala, né, a gente tem noção dos padres da nossa paróquia, das nossas dioceses. Não de um padre missionário que vai, fica um pouco e depois volta. Então essa etapa de propedêutico, a gente aprende muito
a base do carisma que é oferecido, como o Thiago comentou também, que a igreja tem diversos carismas, diversos caminhos a se seguir, que no final dá todos no mesmo, a gente também consegue, ingressando lá, a gente conhece um pouco desse caminho que é o carisma de vida dos missionários redentoristas. Conhecer um pouco da congregação, conhecer como viver em comunidade também, que é nosso estilo de vida, né? Viver e crescer em comunidade. Então a gente começa a ter esse primeiro contato nesse momento de propedêutico. Sim, o Thiago falou mais ou menos a respeito já desse discernimento também, da questão de que tem vários caminhos, né? Como você disse, né? A igreja tem uma oportunidade gigantesca, muito grande. Eu quero ser padre. Eu tenho várias congregações e várias maneiras de tentar vamos dizer assim, me encaixar dentro de algum carisma, daquilo que fala mais do meu coração, do meu jeito. Nossa, até isso, né? Isso é bonito mesmo. pra igreja, né, gente? Realmente. Deus faz tudo perfeito, né? E você tem a oportunidade de você escolher, assim como o matrimônio e o casamento também, né? A gente tem a oportunidade de fazer essas escolhas. Inclusive, gente, eu estava ouvindo ontem, acho que foi na internet, rede social. Olha, uma coisa muito interessante. A gente tem algumas escolhas na vida da gente que são pro restante da nossa história. Às vezes são 2 ou 3. Uma delas está essa vocação, primeiro, o casamento, o sacerdócio, vamos falar assim, né? Eu sou casado já, falar do casamento e sacerdócio aqui. Mas a gente tem, são algumas decisões que a gente toma naquele primeiro momento e talvez vai ser a nossa vida toda, sabe? Para vocês, assim, hoje, a gente falando de juventude, vocês são jovens mesmo perto de mim, eu tenho 38 anos, mas assim, hoje a gente vê que a juventude enfrenta muitos ruídos, né? Vamos lá, não é a questão de falar mal, tá, das redes sociais, ou não, tudo tem o seu lado positivo, o seu lado, né, que às vezes você perde um tempo a mais ali. Não, calma, não falar mal das redes sociais, mas tem várias coisas, a internet, a informação hoje chega, a globalização, tudo. Tem muitas distrações dentro de tudo isso, né? Como que vocês, particularmente, se cultivam esse amadurecimento na oração e na escuta com Deus no dia a dia, tanto antes para chegar até aqui, como agora, para tentar permanecer? Eu sei que é um tempo de discernimento, né? Não tem você veio por vontade própria e por sentir um desejo no coração que Deus está te chamando, Isso né? mesmo. Mas como que é para você? Olha, eu observo muito, né, no meu ponto de vista, um pouco que eu observo dos meus amigos até. Antigamente, demorava para se chegar uma informação. Vinha por cartas, por jornais. Hoje a informação chega muito rápido. Em coisa de segundos, minutos, já está no nosso telefone, na nossa frente. E hoje os jovens se acostumaram com isso. Os jovens, querendo ou não, na famosa expressão do público, eles querem tudo para ontem. Estão esperando tudo. E nessa decisão de vida que a gente levou, através da oração, é o único jeito de você acolher o chamado, é através da oração. Só que a gente esquece que às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, no tempo do nosso povo. E às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia pra gente pode ser 1000 anos pra Deus, ou até vice-versa. Um ano pra Deus é 1000 dias pra gente. Diversos. Então a gente tem que saber acolher o chamado e ter calma. Porque, igual você comentou mesmo, não é uma decisão do dia pra noite que vai fazer você mudar o resto da sua vida, o resto da sua trajetória. Então, é uma decisão que precisa ser tomada com discernimento, com calma e com muita oração. E através da oração, de você rezar, pedir para o Espírito Santo te mostrar o caminho, que como diz a frase bíblica, pedi e recebereis. Então, para você poder receber a resposta, tem que pedir a resposta. E saber que Deus providenciará, porque às vezes é no tempo dele e tudo tem o momento certo, porque Deus sabe de todas as coisas no tempo certo. É isso aí, Cauã. Legal. E você, Thiago? Então, realmente, como o Cauã mesmo falou, né, hoje em dia as redes sociais elas são muito importantes, mas às vezes o jovem entra tanto nessa parte das redes sociais no sentido só da comparação, né? Então, as redes sociais é ruim nessa parte da assim, nossa, todo mundo tá feliz, né? Todo mundo, né, tá ganhando bem, todo mundo tá fazendo coisas maravilhosas. E a vida não é só assim, né? Então, às vezes o jovem também se fecha a realidade dele e fala assim, nossa, mas
né? O que sou eu em comparação com todo mundo que tá tão bem nas redes sociais, e aí, né? E às vezes, né, esquece que Deus ama a gente, né? E Deus tem uma história muito particular com cada um de nós, né? Então, nas redes sociais, como você mesmo falou, elas são muito importantes, né, pra gente divulgar o chamado vocacional, pra gente conviver, conhecer, falar mais rápido com as pessoas, né? Porque daí não tem essa demora tanto igual, por exemplo, das cartas que tinha, mas hoje em dia, às vezes o jovem, ele se fecha, a realidade dele é mais difícil, né? Então, as redes sociais, elas são muito boas. Eu e o Cauã, nós temos, entendeu? Mas até na nossa casa mesmo, né? Os nossos formadores até pedem, falam assim, é importante a gente reconhecer o outro também, né? Realmente, o que ele é. Não ficar só na fachada, das vezes, do que foi uma foto que ele postou, mas as experiências são muito mais do que uma simples foto, um simples stories que a gente posta, né? Então, isso de estar vivendo na comunidade, né? Que o seminário proporciona pra gente essa oportunidade, é uma coisa muito boa pro amadurecimento também, porque você conhece o outro a partir daquilo que ele é, não daquilo somente que ele demonstra numa foto, num vídeo, sabe? Você começa a conhecer. Tanto é que alguns meninos da casa, né, tem gente até fala assim, dá até pra saber quando que tá bem, quando não tá, quando tá feliz, quando não tá, porque você realmente conhece aquela pessoa, não só uma fachada, né? Então acho que isso é muito legal, um benefício grande da vida religiosa e da vida comunitária, né? Nos dias de hoje, né, gente? Verdade, né? Com certeza. A oportunidade de ter saber que existe um tempo para tudo, você mesmo falou, né? Deus é atemporal, né? Ele Isso não age mesmo. no nosso tempo. Existe um tempo para tudo, existe o tempo para as redes sociais, mas também existe o tempo para discernimento vocacional. Com certeza. Né? Isso é muito importante. E o discernimento vocacional, às vezes a gente para pensar. Eu lembro que na minha juventude eu ficava preocupado com isso aí, não entendia muito bem. Mas quando eu vi isso, falar que é um momento muito importante da vida da gente, a gente tem algumas decisões na vida que são esse tipo de a vocação. É uma decisão talvez pro resto da sua vida. E talvez a mais importante de todo momento. Com certeza. Né? Então é importante a gente saber que existe o tempo para vivenciar a sua vida, existe o tempo também para ouvir a Deus, para escutar a Deus e para viver, para ser inteiro nesse momento que a gente está vivendo. Hoje você tem 19 anos, vai viver a sua vida com 19 anos. Com certeza. Hoje está com 20 anos, eu tenho 38 anos, vivendo uma fase de pai, de família, sabe? Para tudo existe um tempo, para tudo existe um momento abaixo dos céus. Isso é muito bom, a gente poder viver uma coisa dentro do seu tempo, dentro do seu momento. Gente, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está acompanhando a gente agora pela Rádio Aparecida, né? Quase o Brasil inteiro praticamente, né? Com certeza. Pelo aplicativo Aparecida até fora do país, muita gente às vezes escutando a gente, acompanhando aqui e já sentiu esse desejo, ou às vezes esse tempo atrás estava por aí, sentiu essa vocação, esse desejo de querer servir a Deus de uma maneira diferente, talvez de muitas pessoas, como vocês têm um chamado único para cada um. Com certeza. O sacerdócio, ele é muito específico, né? Deixe sua mensagem. Olha, a mensagem que eu deixo para você jovem, você que deseja seguir essa vocação, é primeiro, não tenha medo do chamado de Deus. Não adianta fugir, porque quando Deus chama, se você fugir para qualquer lado, ele vai atrás de você. Mas não tenha medo de aceitar esse chamado, porque nosso santo fundador, Santo Afonso, ele já dizia, né? Vocação acertada, vida feliz. Então, a partir desse momento, reza bastante, pede, porque pedir e recebereis. E não tenha medo de acatar. Dá medo. Dá medo de você acatar esse chamado, de você, por exemplo, mudar de cidade muito. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Quando um jovem sai da casa dele para ir para o seminário, ou para uma jovem para ir para o convento, Deus habitará aquela casa e Deus providenciará tudo de melhor, porque Deus está preparando um caminho frutífero para esse jovem, para essa jovem. Maravilha, Cauã. Obrigado. E você, Thiago? Então, eu também digo que assim, a vocação é um chamado muito pessoal. Então, às vezes a gente olha, né, e fala assim, nossa, mas eu não sou capaz de trabalhar como o padre tal, né? Nossa, eu vejo o padre lá no santuário, nossa, eu vejo ele sendo o reitor de não sei o quê, trabalhando na rádio e na TV. Eu não sei se eu tenho dom, eu não sei se é pra mim. Mas eu digo também, se você sente esse chamado, como mesmo o Cauã disse, né? Se o chamado ele é de Deus,
vai com Deus, né? Que o importante é isso. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu, no meu jeito simples, às vezes eu, na minha realidade, eu não consigo ser como o padre e tal. Mas não, o chamado é algo muito pessoal. Então, se Deus te chama ao matrimônio, né? Nós falamos assim, nossa, mas casar é muito difícil, né? Às vezes viver a fidelidade, criar os filhos e tal. Mas se Deus chama, Ele capacita, né? E a gente não pode, a gente pode ter a nossa referência, o nosso modelo, mas lembrar que a nossa história vocacional é algo muito pessoal que Deus nos dá. Então, como o Cauã mesmo disse, não ter medo, que se é de Deus, vai com Deus, que Deus vai ficar com você, Deus vai sustentar e vai ficar dando sustento também para sua família onde você for, né? Porque pode ser que seja difícil, mas estando com Deus a vida fica mais leve, fica mais tranquila e fica feliz, como Com mesmo o certeza. Cauã disse. Que o próprio Deus já fala, né? Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, nesse momento, é você sentir esse chamado, sentir esse fogo ardente no coração e saber responder da melhor forma possível. Cauã, Thiago, obrigado, viu, pela presença de vocês aqui nos estúdios da Rádio Aparecida. É muito bom poder ouvir vocês jovens assim, né? E, claro, essa experiência que a gente troca com vocês aqui, a gente leva no coração. Eu com 38 anos, alguém que está com 60, hoje 70, 80, 90, 100 anos, mas também os jovens. Vocês falam diretamente ao coração do jovem. E também chega no nosso, viu? Com muita alegria. E a partir de hoje vocês contem com as minhas orações pelo discernimento vocacional de vocês. E claro, eu gostaria, agora são 2 horas e 57 minutos, gostaria que vocês dois dessem rapidinho, numa oração bem simples, porque às 3 horas da tarde tem a consagração, o momento da consagração. Eu gostaria que vocês apresentassem as pessoas que estão no WhatsApp aqui, muita gente passa por aqui deixando seu pedido, as suas intenções. Gostaria que vocês rezassem por eles e a gente já fosse direto para o Santuário Nacional para viver a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Perfeito. Vamos lá. Eu peço então pelas minhas orações, eu coloco minhas intenções por todos os vocacionados, tanto da nossa congregação redentorista quanto diversas outras congregações, dioceses, conventos, e que Deus suscite no corações de vocês a chama da vocação, porque apesar às vezes a gente fala no seminário, a vocação às vezes no meio do processo formativo você se esquece do seu primeiro amor, do chamado vocacional. A chama ela vai se apagando, mas nunca esqueça de reacendê-la, porque a força de Deus vale a pena. E eu peço justamente pelos vocacionados, pela vocação do Thiago, dos outros seminaristas, pela minha também, e pela nossa família que sempre deu o apoio total que a gente precisou nessa escolha que é super importante para nós, para trabalhar a serviço do reino de Deus. Amém. E nós pedimos, agradecemos também a Deus pela vida de todos nós, né? A nossa primeira vocação foi a vocação à vida, né? Então, nossa vida que seja sempre um louvor, uma gratidão a Deus, né? Ação de graças, né? Pelo dom da vida que Ele nos deu, o dom da vida de todos nós, né? Que estamos necessitando, né? Dessas orações, né? Que nós suplicamos a Deus, né? Também os nossos pedidos, né? Agradecimentos, dom da vida, né? O dom da nossa vocação, mas também louvando, pedindo também a Deus que mande mais operários para a sua messe, né? Porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, que o Senhor continue chamando mais jovens, mais outras pessoas, né? Capacite elas, né? Para a sua missão. Também todas as outras pessoas, né? Que tanto atuaram, né? Trabalharam conosco nas nossas congregações religiosas, estão doentes, passando por alguma necessidade, pela sua intenção em particular, nós fazemos essa nossa consagração agora neste momento da tarde, confiando com fé a proteção de Nossa Senhora.